Olá, meninos e meninas. Vamos iniciar a nossa aula aqui sobre essa nova estrutura, né? Estrutura de repetição. Então, vamos avançar aí com mais uma estrutura, né? Que para facilitar o trabalho aí de desenvolvimento de algoritmos, desenvolvimento de softwares. Então, é uma estrutura que é bem utilizada, né? Então, a estrutura de repetição nós como é que ela funciona, né? Para que ela serve? Então, o nome dela já diz um pouco, né? Que é de repetição, então ele serve para fazer uma repetição de blocos, né? O que é blocos? Repetição de código. Eu preciso que aquele código seja executado 3, 4 vezes, né? Então, até o momento que nós temos? Nós temos o algoritmo, né, ali, e na hora que eu vou testar esse algoritmo, né, eu executo ele uma vez e o programa fecha. Se eu quiser executar uma segunda ou terceira, quarta, quinta vez, eu preciso executar novamente, clicar lá em executar e fazer o teste novamente, né? Então, a estrutura de repetição ela vem ali, né, para que eu não tenha que ficar, né, dependendo da estrutura que eu fizer, não preciso ficar abrindo toda vez, né? Eu coloco lá quantas vezes eu quero que se repita aquele algoritmo, né? É uma das vantagens aí de utilizar a estrutura de repetição. Então, qual que é o princípio, né? Então, a estrutura, o princípio da estrutura de repetição, ela segue a seguinte forma, né? É uma execução de um conjunto de ações, né? Uma vez, né? Ela pode ser executada uma vez, várias vezes ou nenhuma vez, né? Aí dependendo aí da condição que for feita, né? Da forma que ela for montada, né? Então coloca aqui, ó. Sua aplicação pode ser associada a determinadas situações, nas quais temos que repetir o programa ou parte dele várias vezes, como acontece para o cálculo de média das notas de um grupo de alunos. Então, até o momento, né, nós temos um algoritmo aqui base, que nós já fizemos esse tipo de algoritmo, né, que é um algoritmo que calcula a média de um aluno, né? Então, em certas situações é preciso repetir a mesma instruções várias vezes, né? Por exemplo, suponha que precisamos ler a nota de um aluno e calcular sua respectiva média. Então, né, esse algoritmo aqui, né? Então, eu tenho duas notas, nota 1, nota 2 e a média, né? Então, faço a entrada da nota 1, né? Faço a entrada da nota 2, entre com a nota 2, faço a média, né? Nota 1 mais nota 2 dividido por 2 e mostro esse resultado. Beleza? Então, a pergunta é, para quantos alunos este algoritmo irá calcular a média, né? Quantas vezes ele será executado? Então, a gente olhando, né, nós não precisamos executar esse algoritmo para saber dessas respostas. Então, ele vai ser executado para um aluno, né? Por exemplo, o aluno João, né? Então, eu vou executar esse algoritmo, ele vai pedir lá, entre com a nota 1. Então, entrei lá, o João é um aluno que faz essa tarefa, aplicado e tal. Então, ele ficou ali com 90 na nota 1. Entre com a nota 2. Então, ele conseguiu a nota 2 também manter aí 90 pontos. Então, nota 2, então coloca lá 90. Então, ele vai fazer média, né? Recebe aqui nota 1 mais nota 2, 90 mais 90, 180. Dividido por 2, então 90. Então, e vai mostrar a média é igual a 90, né? Aqui eu não estou pedindo o nome do aluno e tal, mas poderia pedir o nome do aluno. O aluno João, a média do aluno João é 90. E finaliza e termina a execução desse algoritmo, né? Então, é só isso. Então, para quantos alunos que este algoritmo irá calcular? Para um aluno. E quantas vezes ele irá ser executado? Uma vez. Caso eu queira que esse algoritmo seja executado novamente para um outro aluno, né? Para a Maria, por exemplo, eu tenho que ir lá, clicar e executar novamente. Então, toda vez que eu for executar para um aluno, né, eu vou lá e executo novamente. Então, se eu quiser executar isso para esse algoritmo de uma vez, né, sem precisar ir lá, clicar, executar uma vez, fechar, clicar, executar outra vez, fechar,
para 3 alunos. Então, uma alternativa é o seguinte, eu definir as variáveis, né? Então, nota 1, aluno 1. Nota 2, aluno 1. Média, aluno 1. Nota 1, aluno 2. Nota 2, aluno 2. Média, aluno 2. Nota 1, aluno 3. Nota 1, aluno 3. Média, aluno 3. Então, definir, né, um grupo aí de variáveis para cada aluno, né? Aqui no caso, 3 alunos. Então, primeiro aluno, entre com a nota, a nota 1 do primeiro aluno. Entre com a nota 2 do segundo aluno. Faço a média do primeiro aluno e mostro essa média. Depois, o aluno 2, mesma coisa. Entre com a nota 1 do aluno 2. Então, nota 1, underline aluno 2, recebe a entrada de dados aqui. E a nota 2 do aluno 2 e a média do aluno 2. E eu mostro a média do aluno 2. E nota, né, o aluno 3 aqui, entre com a nota 1 do aluno 3. Então, entrei com a nota 1 do aluno 3. Entre com a nota 2 do aluno 3. Né? Então, entrei com a nota 2 do aluno 3. Fiz a média, mostrei a nota do aluno 3. Então, percebam, né? Vamos analisar essa parte aqui. Percebam o que está se repetindo aqui. Né? Então, toda vez eu tenho as mesmas entradas, né? Com valores diferentes, é claro. Né? Mas eu peço aqui, entre com a nota 1 do aluno 1, entre com a nota 2 do aluno 1. Depois eu peço, entre com a nota 1 do aluno 2, entre com a nota 2 do aluno 2. Então, é idêntico. E a média também, o cálculo da média aqui é a mesma coisa. Então, esse exemplo aqui é em um algoritmo só, é em uma execução só. Se a turma tivesse 30 alunos, né, eu teria que definir 30 blocos, né? Aluno 1, bloco do aluno 1, bloco do aluno 2, bloco do aluno 3, bloco do aluno 4, bloco do aluno 5, bloco do aluno 6 e assim sucessivamente. Então, já ia ficar um pouco extenso o meu algoritmo, né? Qual o tamanho do arquivo, né, do algoritmo, já que o bloco deveria se repetir de acordo com a quantidade de alunos? Né? O ideal é que se utilizasse o mesmo trecho de código para os 30 alunos, sem reescrevê-lo no interior do seu algoritmo. Então, a forma que eu coloquei aqui, que a gente colocou aqui, de nota 1 do aluno 1, nota 1 do aluno 2, nota 1 do aluno 3, nota 1 do aluno 4, nota 1 do aluno 5, essa não é a melhor forma. Então, eu preciso utilizar uma estrutura que eu consiga repetir esse padrão aqui. Ó. Primeiro, peça a nota 1. Né? Depois, peça a nota 2. E depois, faça a média e mostre a média. Então, eu posso utilizar a estrutura de repetição para isso, né? Repetição de bloco. Ou repetição de código. Então, vamos ver como é que isso funciona. Né? Então, esses trechos de algoritmo que são repetidos, né? Dá-se um nome de laço de repetição ou loops. Né? Então, eu posso chamar de laço de repetição ou loops. Então, o número de repetições pode ser indeterminado, né? Eu quero para 30 alunos, eu quero para 40 alunos, né? Porém, eu tenho que ser um valor aí finito. Eu não posso deixar ali infinito ali, quantidade de repetição, né? Laço de repetição infinito. Isso daí você tem que finalizar o seu algoritmo. Então, o número de repetições pode ser indeterminado ou determinado. Indeterminado, aí eu não sei quanto é que quantas vezes vai repetir. Né? Quem vai definir isso daí vai ser quem estiver utilizando, né, o algoritmo. Ou eu falo, não, esse algoritmo, que é o determinado, esse algoritmo, né, ele vai executar para 30 alunos. E eu fixo lá que vai se repetir 30 vezes. E depois que repetiu as 30 vezes, ele fecha. Beleza? Então a gente... a estrutura de repetição ela é simples, né? Então você tem que ter em mente que ela é um laço de repetição. Então eu vou repetir um bloco, repetir várias vezes. Né? Posso repetir uma vez, né? Posso repetir 2, 3, 4. Né? Posso deixar para o usuário, né? Para quem for testar,
falar, não, eu quero parar por aqui, né? Continuar, deseja continuar a verificar a nota do aluno? Sim. Se sim, ele repete mais uma vez. Se não, ele termina. Então, tudo isso a gente vai aprender nessa estrutura. Então, essa estrutura ela é separada em dois tipos, né? Então, a repetição contada e a repetição condicional. Então, primeiro, nós vamos trabalhar a repetição contada, né? Eu vou falar um pouco sobre as duas aqui rapidamente, mas primeiro vamos trabalhar a repetição contada. Então, a estrutura de repetição contada é quando se conhece previamente o número de vezes que o comando, né, ou os comandos, será executado. Então, vai ser, eu quero que eu, como o desenvolvedor ali, quem está criando esse algoritmo, quero que ele execute 10 vezes. Então, eu estou conhecendo o número de vezes que você vai repetir. Então, eu posso utilizar aqui, tenho que utilizar aqui a estrutura de repetição contada, né? Então, o nome dela é para, né? E o nome em inglês dela é for, beleza? Então, na estrutura a gente utiliza aqui o nomezinho for. Então, repetição contada é aquilo quando se conhece previamente o número de vezes que vai se executar, que vai rodar o laço de repetição. Então, no caso ali do exemplo de 30 alunos, eu sei quantos são. São 30 alunos. Então, eu utilizo a repetição contada. E a repetição condicional, quando não se conhece o número de vezes que os comandos será executado. Pelo fato de que o mesmo estar vinculado a uma condição sujeita a modificação pelo comando do laço. Então, quando é que eu vou utilizar essa repetição condicional? Então, num exemplo que eu disse anteriormente, eu posso colocar lá uma pergunta e colocar assim, deseja continuar a verificar a nota do aluno? Então, se quem estiver testando dizer que sim, né, desejar lá marcar que sim, ele vai continuar a execução. Se desejar que não, ele finaliza. Então, ele inicia, né, faz uma vez e pergunta, deseja continuar a verificação de nota? Sim. Então, ele faz a segunda vez. Deseja continuar a verificação de nota? Sim. Ele faz a terceira vez. Ah, não quero mais. Depois eu faço o resto. Então, deseja continuar? Não. Finaliza e finaliza o meu algoritmo. Então, a estrutura de repetição condicional é aqui o comando enquanto, né? Aqui no inglês é o while, né? Então, o comando enquanto e o faça enquanto, né? O while e do while. Então, não precisa se preocupar nesse momento sobre como é o funcionamento da estrutura de repetição condicional. Nesse primeiro momento, nós iremos trabalhar a estrutura de repetição contada, for, e vamos ver primeiro essa repetição contada e deixamos a repetição condicional para posteriormente, beleza? Então, não é um bife de 7 cabeças. Vamos lá. Então, algoritmo de repetição. Olha só, alguns exemplos. Calcule a média de 50 alunos. Então, eu não vou colocar lá 50 variáveis para calcular a média. Então, é muito. Então, estrutura de repetição. Leia vários números até que seja digitado o valor zero. Então, eu vou lendo ali. O que é leia? Fazer a entrada de vários números. Então, 5, né? O usuário lá digitou 5, 6, 7, 20, 30, 40. Enquanto ele não digitar o valor zero aqui, né? Ó, leia vários números até que seja digitado o valor zero. Enquanto ele não digitar o valor zero, ele vai continuar. Então, o zero aqui é meu final. Digitou zero, ele termina. Leia a idade de 15 pessoas, né? Estou dizendo aqui a quantidade de pessoas que eu vou ler essa idade. Então, 15 pessoas. Então, repetição, laço de repetição. Estrutura de repetição contada utilizando aqui. Leia vários nomes dos alunos de uma universidade. Então, eu não sei a quantidade de nomes. Então,
aqui seria utilizaria a estrutura de repetição condicional. Informe o salário de todos os funcionários da empresa X, também, não sei. Calcule, né, não sei aqui a quantidade, então também estrutura de condicional. Calcule a soma de 100 valores. Então, quantos valores que eu vou ter que calcular a soma? De 100. Então, quando eu tenho pré-fixado aqui a quantidade, né, que a gente vai trabalhar nesse momento, eu utilizo a estrutura de repetição contada. Beleza? Então, vamos dar ênfase aqui, né, iniciando aí na estrutura de repetição contada. Como é que funciona essa estrutura de repetição contada? Ela funciona da seguinte maneira, né? Eu passei aqui um pouco aqui no nosso slide, mas eu irei voltar ali. Então, vamos aqui para a estrutura já, né? Estrutura for, né? O pseudocódigo é a forma aí que a gente trabalha aí quando a gente vai escrever em nenhuma linguagem de programação, né? Aí eu escrevo em pseudocódigo, né? Então, para a variável, né, inicial de 1 até 10, né, o incremento faça. E aqui é o bloco de instruções, né? Só que não precisa aqui, esse pseudocódigo aqui é só para a gente ter a noção aqui do funcionamento em pseudocódigo. O que a gente vai utilizar mesmo é a estrutura já aqui dentro da linguagem de programação, for. Então, for, abre parêntese, aí eu tenho uma variável, aqui o sinal de atribuição recebe, o contador inicial, a minha condição, né, até quantos ele vai se repetir, e o incremento. Fecho parêntese, abre chaves e fecha chaves. Então, tudo que tiver aqui dentro desse bloco de instruções, ele vai se repetir. Beleza? Então, vamos entender como é que funciona o que está dentro aqui do parêntese, né? Que é essa parte do var aqui, inicial, condição e incremento. Né? Então, a estrutura é a palavra for, abre e fecha parênteses. Aí eu tenho que saber como é que funciona esse var, inicial, condição e incremento. E abre chaves, fecha chaves e meu código aqui dentro. Então, o bloco de instruções. Então, vamos lá. For, né, vamos entender que for, aí aqui nesse primeiro, né, abre parênteses, nesse primeiro, primeiro ponto e vírgula aqui, né, eu tenho uma variável e o inicial. Isso quer dizer o quê? Eu defino uma variável, né, inicializador de variável de controle. Eu preciso dessa variável de controle para saber até quanto ele vai se repetir, até quantas vezes o laço de repetição vai se repetir. Então, eu defino aqui int contador recebe 1. Então, eu estou dizendo que minha variável de controle, que é a contador, né, que eu estou definindo aqui ela como inteiro, ela vai iniciar aqui do 1. Beleza? A variável, aí ponto e vírgula. Aí, aqui no meio, é minha condição. Então, como é que lê essa condição? Condicional, repetir até 10. Então, aqui o que eu fiz? Contador, a variável, é a mesma variável, contador, menor ou igual a 10. Então, menor ou igual a 10 quer dizer o seguinte, enquanto o contador, a variável contador, o valor da variável for menor ou igual a 10, ele vai continuar repetindo. Então, quando inicia, o contador inicia no 1. Então, 1 é menor ou igual a 10? Então, executa o bloco de instruções aqui embaixo. Ao mesmo tempo, aqui na estrutura, eu tenho o incremento da variável. O que é esse incremento da variável? Eu vou fazer a contagem dessa variável. Porque se eu não fizer a contagem, ele vai ficar aqui para o resto da vida. Então, eu tenho que fazer essa contagem. Então, eu faço o seguinte, contador, a mesma variável aqui, contador, recebe contador mais 1. Então, nesse momento, contador está recebendo 1 mais 1. Então, contador agora é
valor dela é 2. Então, quando ela for se repetir pela segunda vez, vai se repetir assim. 2 é menor ou igual a 10? É, verdadeiro. Então, faço, né, o bloco de instruções. Executo o bloco de instrução novamente. Contador. Aí, né, na segunda vez, contador recebe 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, o contador recebe 3. Então, na terceira vez, 3 é menor ou igual a 10? É. Então, repete novamente. Isso até chegar lá no 10. Então, vamos por aqui, 9. Né, a nona vez aqui está fazendo. 9. Né, o contador recebe 9 mais 1, 10. Então, a décima vez, 10 é menor ou igual a 10? É. Então, faz mais uma vez. Então, a décima vez. E ele incrementa, né, que a gente chama de incrementar, ele incrementa a variável. Né? 10 mais 1 é 11. Então, na 11ª vez, ele vai fazer o seguinte. 11 é menor ou igual a 10? Não. 11 não é menor que 10 e nem igual a 10. Então, falso, ele sai do meu laço de repetição. Então, ele não vai executar, na 11ª vez, ele não vai executar o bloco de instruções que estiver aqui dentro das chaves. Beleza? Simples assim. Então, vamos a um exemplo. Né? Então, temos exemplo aqui. Ó. Esse exemplo, o que ele faz? Ele escreve, né, no console o valor da variável contador durante a execução. Então, a estrutura que a gente inicia é class program, static, void, main, abre chaves e fecha chaves, e aí eu tenho a estrutura de repetição. Beleza? Eu vou executar ela aqui. Só olha só para a gente ver, eu vou fazer aquela mesma estrutura aqui. Deixa eu só abrir um novo aqui para vocês. Vou apagar esse daqui. Olha só. Então, vamos ver o slide aqui. Então, aqui está dizendo, né? Estrutura básica e já o for. Então, vamos entender aqui, ó. For. Então, vou declarar aqui int contador recebe 1. Contador menor ou igual a 10. E contador recebe contador mais 1. E aqui dentro, né? Quando eu dar um espaço aqui, console né, vou imprimir essa variável contador, um em cada linha, olha só. Tá assim, ó. Contador, 2 pontos, aqui é o mais que a gente usa, a variável contador. Então eu vou executar, né? Aqui eu não estou fazendo nenhuma entrada de dados, eu estou só fazendo uma execução simples. Olha só. Então, contador 1, contador 2, contador 3, contador 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que ele fez? Aqui dentro da minha estrutura, eu defini aqui uma variável contador, que ela inicia, né? Estou definindo essa variável do tipo inteiro, int, contador. Eu coloco o valor para ela para 1, né? Vai iniciar em 1. Enquanto essa variável for menor, né? O valor dela for menor ou igual a 10, ela continua se repetindo o que está aqui dentro. Então, se colocar uma outra coisa aqui, ó, tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai se repetir. Vou colocar aqui uma linha. Olha só, tudo que estiver aqui dentro, ele vai se repetir.
E aqui em cima ele é meu controle. Então, o contador recebe ele mesmo, é a mesma variável, mais 1. Então, na primeira vez, ele vai ser 1 mais 1, 2. Então, 2 é menor ou igual a 10? É, então, repete aqui. Fez, ele vai incrementar essa variável. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Então, terceira vez. Fez a terceira vez, ele incrementa. 4, né? 4 mais 1, 3 mais 1, 4. Então, vai para a quarta vez. E assim sucessivamente. Então, vou executar mais uma vez. Olha aí, contador 1, contador 2. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, né, da minha estrutura, ele vai repetir. Beleza? Então, eu tenho que ter esse controle, né? Aqui eu posso colocar uma variável, trocar essa variável, colocar ela como x. Olha só. Né? Só que eu tenho que observar que troquei a variável, aqui eu tenho que trocar, né? Essa variável contador, agora que eu mudei para x, ela funciona só aqui dentro do lado de repetição. Se eu colocar ela aqui fora, ela já não funciona, já dá erro. Então, eu posso trocar essa variável para x. E o resultado é o mesmo. Deixa eu voltar ela aqui. Eu gosto de trabalhar essa variável como contador. Né? Que eu preciso de uma contagem para saber. Né? Beleza? Então, inicialmente, minha estrutura é essa. Ah, professor, eu quero que ele conte duplicado de 2 em 2. Fácil. Né? Vai diminuir a quantidade de vezes, né? Então, coloca aqui, ó. Em vez de ele somar mais 1, vai somar mais 2. Olha só, qual que vai ser esse resultado? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, da primeira vez. Então, 1 é menor que 10, menor ou igual a 10 é. Então, mostro 1. Mostrou 1 aqui. Aí ele vai contar aqui 1 mais 2, 3. Então, 3 é menor ou igual a 10? É, então mostro 3. Beleza? Então, mostrou o 3, ele vai contar aqui. 3 mais 2 é 5, né? Então, o contador recebe 5. Então, 5 é menor ou igual a 10? É, então mostro 5. Então, estamos aqui, ó. Mostrou 5. Então, mostrou 5, o que ele vai fazer? 5 mais 2, 7. Então, o contador recebe 7. Então, vem aqui, 7 menor ou igual a 10? É, menor ou igual a 10. Então, mostro 7. Mostrou 7. Então, mostrou 7, ele vai fazer a contagem. 7 mais 2, 9. Então, o contador agora, o valor da variável contador é 9. 9 é menor ou igual a 10? É. Então, mostro 9. Então, mostrou 9, ele faz novamente aqui o contador. 9 mais 2, 11. Então, 9 mais 2 igual a 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, não é menor e nem igual. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura, né, de repetição contada. Simples assim, né? Geralmente a gente utiliza aqui, né? Ela é mais um, né? Que eu quero sempre contar de um em um. Por exemplo, eu quero fazer lá por 30 alunos. Então, 30. Então, ele vai fazer 30 vezes. Olha só. Então, ele contou aqui de 1 a 30. Beleza? Então, inicialmente, é essa a estrutura, né? Então, eu vou finalizar aqui essa parte mais teórica e no próximo vídeo eu faço a parte prática. Alguns exemplos aí para vocês situarem o funcionamento da estrutura de repetição contada. Beleza? Abraço e até a próxima aula.